É com alegria que a Igreja Presbiteriana de Dourados chega até você, através aqui da TV Gran Dourados, para apresentar mais uma programação e passar um tempo junto com você, com a sua família. Quero agradecer a sua audiência e dizer que é com muita alegria que levamos este programa até o seu lar. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Esse Dia da Bíblia foi assim marcado no segundo domingo de dezembro, exatamente para dar oportunidade à igreja e chamar a sociedade, a humanidade, para voltar os seus olhos para a importância da palavra de Deus nos nossos lares. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos de atentar ao fato de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu quero te falar umas coisas muito importantes sobre a Bíblia aqui hoje. E nós vamos primeiro falar num primeiro quadro aqui do nosso programa, vamos falar de um diagnóstico geral das Escrituras. E depois vamos falar a respeito da revelação das Escrituras, este livro de Deus. A palavra de Deus nos diz que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está registrado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 19, 20 e 21. Nenhuma profecia veio de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o livro que tem vencido o tempo. Por isso que ela é chamada do livro dos livros, porque ela tem vencido o tempo. Todo livro que os homens escrevem, com o passar do tempo, eles tendem ou viram clássico ou caem no desuso de tempos, costumes e etc. A Bíblia é um livro que traz todos os princípios fundamentais para a família, para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para a criança, para o idoso. Portanto, ela é um livro sempre atual, que ela trata de princípios. A Bíblia é um livro impressionante. É o livro mais lido no mundo. É também o livro mais traduzido. Nenhum outro livro foi tão traduzido no mundo e tem sido tão traduzido no mundo como a Bíblia. É também o livro mais distribuído do mundo. Só a Sociedade Bíblica do Brasil, em 2012, distribuiu 16 milhões de exemplares da Bíblia nos países de fala portuguesa e espanhola. Então, só a Sociedade Bíblica do Brasil, existem inúmeras pelo mundo afora, em cada país, língua, cultura, povo, tem lá uma Sociedade Bíblica do Brasil e ela tem distribuído Bíblias. Esse ano eu tive o privilégio, quando foi lançar a Bíblia em Kaiowá, eu tive o privilégio de lá conhecer a gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil. É impressionante o cuidado, o carinho que a Sociedade Bíblica do Brasil trata este livro que foi revelado por Deus e dado a nós, a família. Não obstante ser o livro mais lido, mais traduzido, mais distribuído do mundo, a Bíblia é também o livro mais perseguido do mundo. Agora, recentemente, a Unicamp, linda Unicamp, meus parabéns aí, a Unicamp, um centro de cultura extraordinário, mas um movimento de ateus, professores e alunos, proibiram um evento, fizeram tanta anarquia que não teve como ter o evento dentro da Unicamp, que ia tratar do criacionismo à luz da Bíblia. Foi impedido. É inadmissível pensar que uma universidade com a mente brilhante como a Unicamp, né? Até porque a palavra universidade quer dizer um local onde os universos se encontram,
onde há respeito na multiplicidade das ideias, onde na somatória dos conceitos, das ideias, a ideia de universidade é de pensamento livre. As nossas universidades no Brasil, fica aqui o meu protesto, não têm respeitado a posição criacionista defendida pela Bíblia, a palavra de Deus. A Unicamp, dentro da Unicamp, foi proibido um evento para passar as ideias, os conceitos do criacionismo. Então não é uma universidade. As universidades têm sido intolerantes quando o assunto é a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, esse livro mais lido, mais distribuído, mais traduzido, é também o livro mais perseguido do mundo hoje. Mas não resolve, vocês estão perdendo tempo, quem persegue a palavra de Deus. Esse livro é o livro de Deus e ele transpõe o tempo. A história registra que um dos grandes filósofos francês, Voltaire, grande filósofo francês do positivismo, ele, assim, resolveu, na sua incapacidade de reflexão, embora fosse um filósofo, ele prometeu acabar com as Bíblias da França. Ele fez um trato e não economizou esforços para denigrir a mensagem da Bíblia, para atacar a Bíblia, para levantar estudos dizendo que haviam erros na Bíblia. Enfim, Voltaire gastou grande parte da sua vida com grande esforço para acabar com as Bíblias da França. Ele não mediu esforços para isso. Logo depois da sua morte, a Sociedade Bíblica da França comprou a casa onde Voltaire morava e a transformou num depósito de Bíblias para serem distribuídos pela França. Um dos grandes depósitos de Bíblia da França hoje é a casa desse filósofo que tentou acabar com as Bíblias na França. É um esforço inútil tentar perseguir este livro que Deus preserva para instruir o seu povo ao longo da história humana. Presta atenção nas coisas aqui. A Bíblia contém 2 testamentos. Agora deixa eu falar um pouquinho desse livro, tão perseguido, mas tão amado, tão querido, tão lido, e que tem restaurado a alma de tantas pessoas, tem edificado tantas famílias, tem instruído, tem sido fonte de estudo para aquele que quer ser um discípulo de Jesus. É através da Bíblia que os homens encontram a mensagem da salvação e creem nela e são salvos para toda a eternidade. A Bíblia contém 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa linguagem, Antigo e Novo Testamento, não quer dizer que um é ultrapassado e o outro é atual, não. Aliás, a Bíblia toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então não é um pedaço da Bíblia, não é do Novo Testamento para cá. Muitas pessoas ignoram o Antigo Testamento. Deixa eu te dizer, você nunca vai compreender o Novo Testamento se você não compreender o Antigo Testamento. Você pode ler o Antigo com a lupa do Novo Testamento, ou ler o Novo Testamento com a lupa do Antigo Testamento, mas um sem o outro fica incompleta a revelação das Escrituras. Antigo Testamento é porque trata da história da aliança de Deus com o seu povo antes de Cristo. Então, apontava para Cristo. Todo o pacto, a aliança, o cuidado de Deus para trazer a revelação, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, é chamado de Antigo Testamento porque trata da aliança com Deus antes de Cristo, apontando para Cristo, focando em Cristo. O Novo Testamento é a nova aliança ou novos aspectos da aliança a partir da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, todas aquelas profecias do Antigo agora, elas se confirmam na pessoa de Jesus Cristo.
não são apenas essa divisão, os dois testamentos. A Bíblia tem 66 livros e ela tem 1189 capítulos, distribuídos nesses 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora deixa eu te falar uma coisa impressionante. A Bíblia foi escrita num período de 16 séculos. 1.600 anos é o tempo que a Bíblia foi escrita. Cerca de 40 autores diferentes um do outro, vivendo em tempos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, dentro de um processo, dentro de uma ação progressiva da revelação das Escrituras, em momentos diferentes, funções diferentes. Um era rei, outro era sacerdote, outro era pescador, né? Outro era boiadeiro, outro era erudito. 40 autores diferentes nesses 1.600 anos, Deus usou para revelar a sua palavra. E esses 40 autores, não obstante vivendo em tempos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, nenhum deles escreveu diferente um do outro. Esse livro foi revelado por Deus. Uma das coisas que mais impressionam os estudiosos da Bíblia é quando eles estudam a harmonia das Escrituras. De Gênesis ao Apocalipse, há um fio de ouro da história, da revelação de Deus. Esse livro é maravilhoso. Nós vamos dar um intervalo e vamos voltar a falar dele no segundo período aqui do nosso programa. Não saia, não mude de canal, não saia da nossa companhia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia,
onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Vamos para o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre a Bíblia, o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Eu não sei se você já teve a experiência de ler a Bíblia toda, de capa a capa. Seria uma experiência maravilhosa. Não morra sem fazer isto. Eu tenho dito lá na igreja que eu tenho a maior vergonha de sepultar uma pessoa que passou mais de 10 anos na igreja, sabe ler e escrever, às vezes não enxerga bem, mas tem um óculos, luz elétrica e nunca leu a Bíblia de capa a capa, 66 livros. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano, sem grande esforço. A última página da Bíblia registra assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo a este livro, Deus acrescentará os flagelos nele escritos. Então não acrescenta nada à Bíblia, tá bom? E diz aqui, se alguém retirar qualquer coisa deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Ou seja, neste livro nada se acrescenta e nada se retira dele. Esta é a conclusão do livro. No final da Bíblia tem uma parte chamada a conclusão do livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, Maranata, vem Senhor Jesus. Aqui está a última página. Reservei esse segundo bloco para falar da última página da Bíblia. A Bíblia tem a última página. Como todo livro tem a última página, a Bíblia também tem a última página da revelação de Deus aos homens. Nós vivemos um tempo que é muito cheio de profecias, revelações, como se a revelação das Escrituras ainda estivesse em aberto. Como se Deus ainda estivesse revelando a sua vontade, os seus propósitos, como se Ele já não tivesse revelado nas Escrituras tudo o que precisamos saber a respeito da nossa fé. Até aqui o Espírito Santo dizia a João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A partir daqui o Espírito Santo testifica à igreja: proclama, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No Antigo Testamento, o profeta de Deus dizia assim: assim diz o Senhor, e entregava a revelação, entregava a profecia que Deus estava dando a ele. O verdadeiro profeta de Deus nos nossos dias, ele não diz mais e não pode dizer assim diz o Senhor, como se Deus estivesse dando alguma revelação direta a ele para ele passar para a igreja. O verdadeiro profeta de Deus hoje, ele diz assim: assim diz a palavra do Senhor. E você vai lá na palavra do Senhor, na Bíblia, e encontra exatamente como aquele profeta de Deus está dizendo.
e ao ler e ao ouvir, você sabe que ele deu uma interpretação, uma leitura coerente com aquilo que Deus revelou. O mesmo Espírito Santo que revelou a palavra é o mesmo Espírito que testifica ao nosso coração a veracidade da palavra que está sendo transmitida pelos homens de Deus do nosso tempo. Tomem cuidado com este aspecto. Então a Bíblia, bem-aventurado é todo aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia e todo aquele que proclama as palavras desta profecia. Usa este livro para fazer discípulo para Cristo. Então, deixa eu te falar 3 coisas básicas sobre este livro. Qual o caráter deste livro? Qual o caráter da Bíblia? Uma vez que ele é o livro dos livros, uma vez que a Bíblia foi revelada por Deus, qual o caráter deste livro? O caráter deste livro é um caráter divino. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala do caráter deste livro, dizendo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De forma que, ao ser inspirada por Deus, este livro tem um caráter divino, de inspiração divina. Não é a mente ilustre de algum servo de Deus que criou estas páginas. Moisés, Davi, Josué, os juízes, os sacerdotes, Esdras, o próprio Neemias, Salomão, os profetas Isaías, Jeremias e os demais, os apóstolos ou os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas. Será que juntos eles podiam montar uma associação, uma ONG, e poderia chamar para si os direitos autorais deste livro? Eu acredito que não. A nossa fé diz não, este livro foi inspirado por Deus, estes homens foram instrumentos de Deus, mas é de Deus que veio as palavras deste livro para a edificação da família, para a edificação da igreja. Então, o caráter deste livro é um caráter divino, é um caráter espiritual. Deus fala a nós através deste livro. É por isso que nós estamos desobrigados de submeter a qualquer revelação que não venha da palavra de Deus. O caráter deste livro é um caráter espiritual, divino, ele foi revelado por Deus, e tanto que foi que ele é preservado por Deus até nós. Então, o caráter deste livro é que ele é um livro de inspiração divina. A segunda coisa, qual o conteúdo deste livro? O caráter do livro, então, qual é o conteúdo deste livro? Nós encontramos na Bíblia o conteúdo deste livro, ele nos revela tudo que a nossa fé precisa de saber para vivermos bem os nossos dias aqui sobre a terra que Deus criou. Aliás, lendo a Bíblia, nós podemos ter uma cosmovisão cristã de todas as coisas. E está nesta linha a criação, como que tudo surgiu. Deus criou todas as coisas. A queda, porque somos o que somos hoje, porque as pessoas matam umas às outras, têm ódio uns dos outros por causa da queda. O homem caiu do estado em que fora criado por Deus. Por que a queda não traz um desespero generalizado na humanidade? Porque além da criação e da queda, nós encontramos na Bíblia a história da redenção, o plano da salvação de Deus para nos redimir.
É por isso que Cristo veio para morrer na cruz e nos salvar, por causa da redenção. Há um povo redimido pela cruz de Cristo, proclamando as virtudes de Cristo sobre a face da terra. E o último ponto dessa cosmovisão cristã é a consumação. Este mundo caminha para um fim: criação, queda, redenção e consumação. É o esqueleto dessa cosmovisão cristã que a palavra de Deus nos dá. Como tudo começou, como tudo vai se acabar. É o conteúdo do livro. O conteúdo deste livro é para nos revelar a vontade de Deus e para nos mostrar como que tudo surgiu para glorificar o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tributai a glória devida ao seu nome, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E por fim, o objetivo deste livro. O objetivo deste livro é revelar a você que me ouve, é revelar a você e a mim o plano da salvação de Deus em Cristo, como Deus nos ama. Deus nos ama tanto que nos escreveu uma carta de amor, e esta carta de amor é a sua palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Estamos felizes pelo dia da Bíblia, mas já pensou no dia que você morrer, chegar diante de Deus e Ele perguntar: você leu o meu livro? E você dizer: não, Senhor, eu não li. E Ele fala assim: mas que terrível, escrevi uma carta de amor para você, dizendo do meu amor por você, manifestado na cruz de Cristo por você, e não leste o meu livro? O que você fará naquele dia? A Bíblia é a palavra de Deus. Leia o livro de Deus. Vidas têm sido transformadas por Deus à medida que vai lendo a carta de amor de Deus por Ele, pela sua família. Eu quero concluir a nossa meditação neste momento dizendo o seguinte: nada devemos acrescentar a este livro, nada devemos tirar dele. A revelação deste livro foi concluída no ano 95 da era cristã, quando João, preso na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse e fez a conclusão do livro. Ali concluiu o palco da revelação. Até ali Deus estava revelando o seu livro e a sua vontade. Quando Ele nos revelou Cristo, Ele nos revelou o que havia de melhor no céu e na terra. Então hoje você não precisa de nenhuma revelação fora da Bíblia, mas você precisa desta revelação da palavra de Deus que emana das Escrituras Sagradas para trazer luz à sua alma. Leia este livro, proclame esse livro, não aceite nada que não venha deste livro, para a sua alma, para a sua vida, para a sua fé. Observa que Deus vela por este livro e nós devemos velar também. Feliz dia da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações.
Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa. É com muita alegria que a TV Grande Dourados leva até você, a sua casa, este programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dourados. Nossa igreja é a Igreja Central de Dourados, ali na Avenida Marcelino Pires, 2233, conhecida também como Igreja do Relógio. Eu quero convidar você para participar da programação do Dia da Bíblia, no segundo domingo, e também da cantata das crianças. As crianças vão apresentar a cantata de Natal, revelando o amor de Deus por você, pela sua vida e pela sua família. Leve as crianças, leve a sua família até a igreja. Será às 19 horas, neste domingo do dia 8. No domingo do dia 15 de dezembro, o coral dos adultos, a cantata do coral adulto vai estar apresentando a cantata do Natal. Essa cantata do Natal é uma cantata maravilhosa que descreve toda a maravilhosa poesia do amor de Deus manifestada em Cristo. E o Natal é tão maravilhoso que até os anjos desceram do céu para cantar aqui na terra. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Antecipadamente, a nossa igreja deseja a você e a sua família um Feliz Natal e que Deus te abençoe neste fim de ano, nas suas realizações do fim do ano, nas suas festividades do fim do ano, mas não esqueça que o Natal é Cristo. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. A festa do Natal, sem Cristo no coração, é muito vazio e muito fora de propósito. Você precisa de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e crer nele e somente nele como seu Salvador. Que Deus te abençoe,
Desejamos a você e a sua família um Feliz Natal.